A radionovela espírita, ela é transmitida através de uma rádio, como o próprio nome já diz, rádio. Novela são histórias, radionovela espírita. São histórias transmitidas através do rádio, com noções de moral, com noções de ética, com conceitos para a educação, para a reeducação de um espírito de uma pessoa. Essa pergunta é um pouco complexa para mim, confesso. Eu sou nova, eu tenho 34 anos, então a radionovela já existia quando eu nasci. Então eu fui inserida neste mundo, eu fui inserida ouvindo. Eu lembro de quando eu era criança, eu ouvia as rádios novelas em casa. Minha mãe, ela ouvia lavando louça durante o dia. Então, ela surgiu, a radionovela, justamente com esse objetivo, de cultivar noções de moral, noções para o espírito, como uma forma de entretenimento / educação. Então, a radionovela, ela surgiu na década de 70, 80. Eu sou novinha, né, mas acredito que surgiu mais ou menos por aí, e ser transformada para o movimento espírita justamente com esse objetivo do educar. São. Aí depois que acho que adaptaram para... Exatamente, né? Inicialmente ela existia nas rádios convencionais, contando histórias convencionais, contando histórias sobre diversos aspectos, diversos assuntos, temas, mas a radionovela voltada para o espiritismo são com assuntos específicos, como eu disse, voltados para a moral do espírito, crescimento do espírito. Isso nasceu aqui em Sorocaba? Não, porque a Rádio Boa Nova, que é a rádio onde transmitia também as novelas espíritas, eu acredito que venha de São Paulo, né? Porque em São Paulo que é a sede maior da Rádio Boa Nova. Então, acontecia lá, que em Sorocaba tinha um setor de gravação para as rádios novelas, e eram gravadas com atores, locutores espíritas de Sorocaba. Então, formou-se um núcleo aqui em Sorocaba também. E Sidney Carbone, o Gastão, sim, eles eram ali seres iluminados. E eu lembro que quando o Sidney Carbone faleceu, desencarnou, a rádio parou por um tempo, né? Porque ele quem escrevia, ele quem dirigia, ele que fazia toda essa organização, ele fazia os efeitos especiais das gravações. Eu lembro que ele vestia uma botinha estilo cowboy para fazer os passos, que tinha um saltinho enorme. O Sidney Carbone vestia essa bota e ele caminhava, fazendo tec, 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 ficava andando em círculos em volta dos microfones para simular barulho de passos. Então, a imagem muito viva que eu tenho dele, ele andando de botinha em volta da mesa para fazer os efeitos de passos. Então, foi uma época muito, muito gostosa. Eu tinha 15 anos, era adolescente. Todo mundo me chamava de mascotinha da turma, até porque não era comum um adolescente engajado e com interesse nessa questão, nessa função da radionovela. Então, eu ganhava papéis de criança, vozes mais infantilizadas, e eu fiquei muito feliz quando eu ganhei o meu primeiro papel adulto na rádio, né, que eu falei, nossa, eu tenho voz de adulto. Então foi algo muito, muito, muito gostoso e que eu lembro com muita, muita saudade de todos ali, né, de todo o pessoal da rádio. Tinha a Cleidmir,
A Clédia ainda, beijo Clédia, o Adacel, o Tony, então são pessoas iluminadas que participaram, que foram engajadas nesse meio também, né? Ela ainda tem encarnado? Sim, está, Clédia, o Adacel, o Tony, todos eles. Sim. Um dia dá pra gente falar. Com certeza. Eu tenho 1% das histórias. Eles têm, acho que, muito mais, porque eles estavam desde o início com o Sidney Carbone, né, nessa construção, nisso tudo, né? E quando o Sidney faleceu, desencarnou, ficaram paradas as gravações por um bom tempo, né? E agora, como é que faz sem ele? E aí, nós mesmos, do próprio núcleo, nós passamos a assumir algumas funções, né? Então, redistribuiu as tarefas ali no grupo para as gravações continuarem. Mas muitas pessoas saíram por conta do próprio Sidney ter desencarnado, porque era muito ligado a ele, começaram a ver que não conseguiam voltar sem ele, que não fazia sentido ele não estar ali fisicamente, né? Então, infelizmente, foi meio que, não sei se é a palavra certa, acabando, o pessoal foi se afastando. Eu sempre fiz teatro, desde quando eu era criança, desde quando eu tinha 6, 7 anos, e como eu disse, acho que no início eu sempre ouvia rádio Boa Nova com a minha mãe, com o meu pai, com os meus avós, venho de família espírita, então era muito comum eu ouvir em casa a Boa Nova. Eu lembro que eu ia para a escola e às vezes a minha mãe colocava no rádio do carro. A Boa Nova era na frequência AM, né? Então tinha muitas pessoas que nem sabiam da existência da Boa Nova, justamente por ser frequência AM. Então eu ouvia muito no carro, muito, muito. E aí um dia anunciou que estavam precisando de pessoas para participar do núcleo da rádio novela, e quem gostaria, quem queria, quem tivesse interesse, podia frequentar. Meus pais foram grandes incentivadores, eles me levaram até lá, né, eu fiz um teste com o Sidney Carbone, e aí ele falou, tudo bem, terça-feira a gente grava, então. Eu falei, nossa, sim, então eu fui aprendendo com as queridas pessoas que estavam ali, os mais velhos, a como falar diante do microfone de uma rádio, que também é diferente da gente pegar um microfone aí para auditório, para plateia, para pessoas. E eu falo com muito orgulho que eu participei disso. Muitas pessoas, às vezes, quando eu falo que eu participei, falam, nossa, mas isso existiu ainda? Existe? Como assim? Não é algo tão velho, falam. Muitas das histórias das rádios novelas espíritas, elas são adaptadas de livros. Então, muitas das histórias, elas já existem, e elas são, pelo diretor, pelo núcleo que faz essa parte na rádio, elas organizam essa adaptação. Adicionando mais um toque de fantasia, às vezes, para ficar mais, prender mais a atenção, ou para ficar mais em tom de suspense, em tom de drama, em tom de amor. Então, vai muito, na verdade, do próprio diretor e do próprio núcleo ali participante, de ou pegar uma história e adaptar, ou a própria pessoa querer escrever uma história voltada, que tenha, né, questões morais, questões de ensinamento, onde o público, os ouvintes, possam refletir diante daquilo que estão ouvindo, né, e lembrar no dia a dia essas questões de moral mesmo, né, e hoje em dia, com esse movimento do voltar às rádios, às rádios novela, através também de podcasts, tudo, as pessoas têm consumido bastante. Então, é uma forma da doutrina espírita permanecer e continuar na rotina das pessoas. Como eu sempre fui do movimento espírita, eu nasci em centro espírita praticamente, então as pessoas, elas sempre ouviam
as rádios novelas. Então era muito comum eu encontrar pessoas dentro do centro e falava, ai, eu ouvi você essa semana, ai, que belezinha, fiquei ouvindo sua voz, ai, como é gostoso, como você fala bem. E então era, né, muito gratificante, ainda é, porque como o Sérgio ainda ele está, ele repete algumas novelas, às vezes as pessoas aqui do próprio centro falam, eu ouvi você, parece que é você mesmo? Eu falei, sim, sou eu. Então é algo muito gratificante, é muito gostoso participar disso ainda, de alguma forma, né, manter essa memória viva. Sim. Na verdade, eu acho que a minha maior fã sempre foi minha avó. Minha avó sempre me ouvia. Minha avó, ela... Quando eu era adolescente, né, que eu fazia as rádios novelas, eu tinha 15, 16 anos, minha avó estava muito doente. Então, minha avó já tinha uma dificuldade de levantar da cama, de andar, então ela passava parte do dia deitada, e parte do dia ela passava ouvindo rádio. Então, tinha um horário certo da rádio novela para passar toda semana, mas também tinha os horários onde tinham as reprises, então vários momentos do dia acabavam sendo transmitidas, sendo veiculadas às vezes, né? E eu lembro uma vez que eu cheguei na casa dela, era um dia especial que ela estava bem debilitada, e eu cheguei na casa dela, ela falou, passei a tarde com você. Né? Ela falou, passei a tarde ouvindo você e parecia que você estava deitada aqui do meu lado, me fazendo carinho, parecia que a sua companhia estava aqui, você estava presente. E eu falei, eu estava, vó. De certa forma eu estava, né? Então acho que a mensagem mais marcante foi dela mesma, né? Ela dizer que ao me ouvir parecia que eu estava ao lado dela. Isso eu lembro com muito amor, muita gratidão por proporcionar isso a ela. Que as histórias mais marcantes para mim sempre foram as histórias onde ao longo da radionovela tinha algum personagem que desencarnava e ia para o umbral. E nós ali, enquanto bastidores, locutores, a gente precisava fazer os efeitos especiais do umbral, onde a gente precisava fazer vozerio que tinha, né, pra gente fazer enquanto bastidores, tinha que fazer um vozerio de sofrimento, um vozerio de grito, de choro, de tortura, para passar ao ouvinte esse sofrimento de umbral, esse sofrimento de espíritos inferiores. Eu acho que o que mais me marcava eram eu ver essas cenas, né? As pessoas ouviam, mas eu estava vendo ali como estava sendo produzido aquilo. Então eu olhar pros meus colegas ali de rádio, chorando, fazendo vozes e gritando, e eu participando daquilo também me marcou muito. E por mais que, claro, eu saiba que era ali um momento de ficção, um momento de produção, sempre me marcava esses momentos. E acredito que o público também sentia isso, porque depois, quando eu ouvia, eu percebia o sofrimento, mesmo que não existisse, mas é algo que a nossa mente acabava projetando, acabava tentando entender aquilo como sendo real. E eu acho que me marcou muito esses momentos. Com toda certeza. Né? Principalmente para as crianças. Né? Embora muitas crianças não saibam o que seja isso, eu acho que é uma forma de manter vivo a nossa doutrina, manter vivo o espiritismo, né? Manter vivo através de uma outra experiência, uma experiência auditiva, imaginativa, onde a gente consegue compreender de uma outra forma a nossa doutrina, de uma forma
didática, de uma forma leve, de uma forma historiadora, talvez, não sei se essa é a palavra certa, histórica, né? Mas com toda certeza a radionovela espírita é uma forma de evangelização. Exatamente. Antigamente, um dos objetivos da radionovela era atingir essas pessoas também, né? Antigamente, as pessoas elas não tinham instruções, eram donas de casa, né? Não existia a televisão, primeiro surgiu o rádio, então o rádio, ele atendia essas pessoas, né? E eu não vivenciei essa época, mas eu ouvi histórias de pessoas mais velhas, onde o evento da família era reunir-se do lado do rádio para ouvir as rádios novelas. Em um livro também as pessoas têm a sensação de que consome um tempo, entre aspas. E a radionovela você ouve e você está fazendo outra coisa junto. Né? Então você, ouvindo a rádio, você consegue distribuir entre outras tarefas também. Você continua sendo evangelizada, você continua tendo bons pensamentos, tendo questões de ética, moral, e não deixa de fazer algo do seu dia a dia também. Você pode aproveitar isso. Eu participei de muitas novelas. Muitas. E às vezes quando eu não estava com um personagem, eu estava nos bastidores, fazendo vozerio, fazendo barulho de restaurante, de prato. Tinha uma caneca duas canecas com água que ficava passando água de uma para outra, para simular barulho de café, de banho, de cachoeira, enfim. Então, assim, foram muitas novelas, muitas. Às vezes nós gravávamos 3 novelas por dia, né? E aquela novela, essas 3 novelas nós vamos gravar durante 3 semanas. Acabava essas 3 semanas, já emendava outra. Então, assim, eram muitas produções, eram muitas novelas, muitas. Eu gostaria de verdade de lembrar o nome de todas e quais personagens eu fiz também, mas eu não consigo, não consigo. O objetivo das radionovelas são transmitir questões de moral e ética. Os podcasts também acabam tendo esse fundamento, acabam tendo esses objetivos também. Né, esses princípios morais, éticos. Acho que a grande diferença, às vezes, é que os podcasts acabam não tendo uma continuação, que, de repente, uma radionovela tem, né? Radionovela, às vezes, dura um mês, dura semanas, e os podcasts, às vezes, é algo mais rápido, é algo mais pontual. Os podcasts, eles foram feitos justamente para as pessoas consumirem durante o dia fazendo outras coisas. E os podcasts, às vezes, tem podcast de 10 minutos, é algo mais curto, né, estamos numa sociedade acelerada. Então, os podcasts, eles foram feitos para serem consumidos de forma rápida. E as radionovelas nem sempre têm esse mesmo objetivo, né, pelo contrário, tem esse envolvimento, esse suspense, tem a arte envolvida, né, e às vezes os podcasts, não. A minha avó falava isso, minha avó perguntava isso, ela falava assim, eu ouvi você ali, tava acontecendo tal questão, tal cena, o que vai acontecer? Eu falei, vó, tem que ouvir para saber. A tecnologia ela existe para nos ajudar, para nos auxiliar, mas eu acho que eu teria uma ideia de remontar da forma que era. A moda antiga, não sei se essa é a palavra, né, a moda tradicional, e eu acho que a única coisa diferente que eu faria, talvez, engajaria mais as crianças e os adolescentes nesse meio, né, porque quando eu fiz, eu era a mais nova, eu tinha 15 anos, não tinha crianças, muitas das vezes adultos faziam vozes de criança, faziam personagens crianças, e então eu acho que eu engajaria as crianças neste meio também. Até porque muitas crianças nem sabem o que é, né? O que é essa questão da radionovela. Então, eu acho que eu iria refazer, mantendo-se alguns meios tradicionais, né? Justamente para as pessoas que participarem ali no ao vivo terem a noção de como é produzido. Né? Porque senão você grava, vai para o estúdio, faz o efeito especial e pronto.
né? Então, o vivenciar ali, eu até brinco, às vezes, né? Eu brincava, eu falava para minha mãe, para minha avó, eu falava, essa palma foi eu que bati, essa palma fui eu que bati, né? Se a gente fizer isso em estúdio, não vai ter isso, com efeito especial, né? Não vai ter essa mágica por trás, que é algo também que era vivo. E era muito, muito engraçado, porque às vezes tinha que fazer vozes, né? E no momento de parar, não podia falar, o Sidney Cabana fazia assim, de parar, de silêncio, ou de aumentar, de falar mais alto. Então ele era muito legal, era muito, muito gostoso o por trás ali, né, do que estava acontecendo, que o público não conseguia ver, mas a gente sabia. Legal era gravar, né, isso. Sim! É verdade, a gente não tinha celular, né? A gente não tinha celular. É até engraçado falar que a gente não tinha celular, porque parece algo tão, tão distante de nós. Como imaginar um momento sem celular? E existia, né? Então não tinha esses recursos. Eu desejo que, através do trabalho de reviver as memórias da radionovela, reviver através dos ouvintes, a radionovela possa chegar, atingir a alma, o coração, a mente, a imaginação e continuar com essa magia. Olá, meu nome é Sérgio, eu frequento a Casa Batuíra, aqui em Sorocaba, e recentemente, alguns anos atrás, nós iniciamos um trabalho de divulgação das radionovelas espíritas. Então criamos um grupo de WhatsApp para isso, e nós começamos a veicular nesse grupo as radionovelas que foram produzidas pela equipe da Rádio Boa Nova e de outros grupos, com o intuito de levar a mensagem espírita para mais pessoas. Claro que o ideal é que o livro seja lido, porém, se o livro não foi lido, se a pessoa não tem possibilidade, não tem condições, a radionovela vai dar uma boa ideia e vai passar a mensagem da doutrina espírita, que é o nosso objetivo. Como eu falei, nosso objetivo é levar a doutrina espírita para mais pessoas e possibilitar, mesmo quem já tenha lido o livro, já tenha estudado, possibilitar uma releitura, né, uma revisão do aprendizado que foi feito. Então, que a pessoa possa, naquele momento que a pessoa está fazendo alguma atividade, alguma coisa que permita ela ouvir o áudio, ela possa estar ouvindo, possa estar recebendo as informações, recebendo a mensagem. Para isso, nós criamos esse grupo. Então, nós veiculamos várias radionovelas que já foram produzidas, das obras de Chico Xavier, de outros autores. Estamos começando agora a publicar também audiobooks, no intuito também de levar essa mensagem para outras pessoas. E esse é o nosso objetivo, o nosso trabalho. Estamos aqui para divulgar a doutrina espírita. Como diz Emmanuel, foi um pedido feito por Jesus, que nós possamos levar essa mensagem para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso e que a mensagem de amor do Mestre chegue nos corações de todas as pessoas. O grupo ele é aberto para qualquer pessoa. Cada radionovela que nós colocamos no grupo, nós enviamos o convite via WhatsApp para as pessoas e também pelas redes sociais. Então a pessoa pode ingressar no grupo a qualquer momento. E quem pede também, às vezes a pessoa entra, a radionovela está no meio, né? Então a pessoa pede, eu queria ver os outros capítulos, aí a gente envia só para ela poder acompanhar, né? Então pode entrar a hora que quiser, os convites estão aí nas redes sociais e serão todos muito bem-vindos. Pelo convite que nós enviamos. Um convite de acesso no grupo. Então esse convite está disponível, como eu falei, nossos grupos de WhatsApp e nas redes sociais do Batuíra. No Facebook, no Instagram também tem. Então esse convite ele dá acesso direto ao grupo. Hoje nós estamos com 557 membros no grupo. Tá?
Então, como eu falei, o nosso trabalho no momento ele é de divulgação. Eu não ia abordar isso agora, mas já que ele perguntou, pretendemos num futuro, sim, eventualmente voltar a gravar as radionovelas. Ainda não sabemos exatamente o que nós vamos precisar. Nós vamos ter que fazer esse levantamento e ver o que é necessário. Aí nesse momento, nessa etapa, é claro, né, nós vamos pedir ajuda das pessoas, quem puder ajudar, colaborar, a ajuda será muito bem-vinda. Porque tem muita obra espírita boa que ainda não foi veiculada porque as pessoas que faziam pararam, alguns desencarnaram, né? Então parou o negócio, né? Parou o trabalho. Então o objetivo de retomar é de que nós possamos trazer mais obras, né? Mais conhecimento, mais possibilidades de divulgação da doutrina chegar até mais pessoas. Obrigado.